Olá, pessoas! Estamos iniciando mais uma videoaula do curso EAD de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Sejam muito bem-vindos. O assunto que vamos abordar é a primeira parte de polígonos. A definição de polígono é uma curva geométrica plana constituída por linhas consecutivas que formam um polígono fechado. Quando ele não fecha, se denomina uma poligonal. Os elementos de um polígono são o seu lado, os vértices, as possíveis diagonais, que são linhas que unem dois vértices não consecutivos, o ângulo interno, ângulos formados por dois lados consecutivos em que o vértice em comum aos lados coincide com o vértice do ângulo interno. O ângulo externo, ele é formado por um lado do polígono e o prolongamento do lado adjacente ao ângulo. Vamos reforçar agora as características do polígono. O perímetro, que é a soma dos lados, a área, o número de vértices e o seu número de lados. As classificações podem ser dadas por essas características. Quanto ao número de lados, as nomenclaturas que são dadas: triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. A classificação ainda pode abordar se ele é um polígono regular, ou seja, é quando todos os seus lados e os seus ângulos são congruentes, ou seja, iguais. Irregular, quando um de seus lados ou ângulos são desiguais. E o semi-regular, quando apresenta lados e ângulos alternadamente iguais. Um polígono pode ser inscrito quando ele está dentro da circunferência. Um polígono pode ser circunscrito quando os seus lados é tangente a um ponto da circunferência. E ele é equiângulo quando ele é inscrito e circunscrito simultaneamente. Um polígono é côncavo quando um ou mais ângulos internos forem maiores que 180. Um polígono é convexo quando todos os ângulos internos forem menores que 180. Um polígono é estrelado quando formado por cordas e ângulos iguais. O polígono é entrecruzado quando o prolongamento de dois dos seus lados formarem outro polígono. E eles são entrelaçados quando são formados por faixas compostas de duas ou mais retas paralelas que se entrelaçam. Nessa primeira parte de polígonos, vamos enfatizar os triângulos e os quadriláteros. Os triângulos são classificados de acordo com seus ângulos e com seus lados. A área do triângulo é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. O seu perímetro é a soma dos lados. A soma dos ângulos internos equivale a 180 e não possui diagonais. Triângulos iguais, eles possuem lados de mesmo tamanho e ângulos iguais. Triângulos semelhantes, eles possuem ângulos iguais, porém tamanhos de lados diferentes. Triângulos equivalentes vão ter áreas iguais. Uma das formas de se traçar triângulos equivalentes, mantendo a base e a altura, traçar outros pontos de vértice desse triângulo. Classificação quanto aos ângulos. Um triângulo é acutângulo quando os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Um triângulo é obtusângulo quando um dos seus ângulos internos é maior do que 90 graus e menor do que 180. Um triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos internos é um ângulo reto ou igual a 90 graus. A classificação dos triângulos quanto às dimensões dos seus lados. Ele pode ser equilátero quando os três lados forem iguais. Ele é isósceles quando dois dos seus lados são iguais. E ele é escaleno quando todos os seus lados possuem dimensões diferentes. Os ângulos internos são formados pelo vértice do triângulo e por dois lados adjacentes. A soma desses ângulos vai dar 180 graus. Para traçar ângulos externos,
Prolongamos um dos seus lados, no caso o AB, e traçamos os ângulos suplementares aos ângulos internos desse lado. No caso do vértice B, podemos deduzir que é 115 graus, pois o ângulo do vértice B somado ao ângulo externo será igual a 180 graus. Analisando agora o vértice A. Sabendo que a soma dos ângulos internos é 180, podemos somar os ângulos internos ao lado oposto ao vértice A, que no caso seria o lado BC, e também teríamos como resolução o ângulo externo do vértice A. 85 mais 65 será os 150. Prolongando agora o lado BC, podemos traçar o ângulo externo pelo vértice C desta forma. Prolongando o lado AC, obteríamos a mesma resposta como o ângulo externo do vértice C. Observem que as figuras que estão sendo demonstradas na apresentação são ângulos opostos pelo vértice. Consecutivamente, seriam iguais. Qualquer uma das representações estaria correta como representação do ângulo externo no vértice C. A soma dos ângulos externos é 360. Se traçarmos as medianas, que são as retas que ligam o ponto médio de um lado ao vértice oposto, o ponto médio de um lado ao vértice oposto, o ponto médio de um lado ao seu vértice oposto. O encontro das medianas denomina-se baricentro. Nós temos que a altura, a reta perpendicular ao lado AB, que passa pelo vértice oposto a esse lado. Cada lado do triângulo vai ter a sua respectiva altura. A reta perpendicular ao lado CB, que passa pelo vértice A, e a reta perpendicular ao lado AC, que passa pelo vértice B. O encontro dessas alturas chama-se ortocentro. A mediatriz é a reta perpendicular que passa exatamente pelo ponto médio do lado de um triângulo. A perpendicular que passa pelo ponto médio BC e a perpendicular que passa pelo ponto médio do lado AC. O encontro das mediatrizes será denominado de circuncentro. Por cada ângulo interno, eu posso traçar uma bissetriz, que divide esse ângulo em duas partes iguais. O encontro dessas bissetrizes determinará o incentro. Sevianas é qualquer reta que ligue o vértice ao seu lado oposto. Dessa forma, toda bissetriz, altura e mediana é uma seviana com características específicas. Quadriláteros. Um polígono de 4 lados e 4 ângulos. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. O perímetro é a soma dos seus lados e todo o quadrilátero possui apenas duas diagonais. Classificação quanto à forma geométrica. Eles podem ser paralelogramos, são polígonos formados por lados paralelos 2 a 2. Entram nessa classificação os quadrados, os retângulos, os losangos e os paralelogramos. Percebam que existem paralelogramos regulares, como o quadrado, e paralelogramos irregulares, como o retângulo, o losango e o paralelogramo. Os trapézios são definidos pela sua forma. Dois lados opostos paralelos que são denominados de bases. Podemos classificá-los como trapézio retângulo, pois um dos seus ângulos da base é igual a 90 graus. Trapézio isósceles, pois os ângulos internos das suas bases são iguais. E trapézio escaleno, pois todos os seus lados são diferentes. Ainda temos como classificação de quadriláteros os trapezoides.
Não possuem lados paralelos e todos os seus ângulos internos são diferentes. Vamos destacar algumas propriedades do trapézio. A reta suporte de um trapézio é definida pelo ponto médio das suas diagonais, ou seja, após traçada as suas duas diagonais, encontramos o ponto médio e ligamos eles. Essa reta é paralela às bases, que são paralelas entre si. Essa reta divide os lados não paralelos em duas partes iguais, aqui definidas pelo segmento DG ser igual a AG, ou segmento CH ser igual ao segmento BH. O segmento GH é igual à semissoma das bases, que significa dizer que, somando DC mais AB e dividindo por 2, eu vou ter exatamente o comprimento do segmento de G a H. O segmento EF é igual à semidiferença das bases. A base maior, AB, menos a base menor, DC, dividido por 2, teremos exatamente o comprimento do segmento EF. Essas propriedades nos permitem explorar bastante as construções geométricas de trapézios. Quadriláteros são inscritíveis quando estão internamente inscritos em uma circunferência. Os seus vértices são pontos pertencentes a uma mesma circunferência. Esses quadriláteros possuem como características que os ângulos opostos somados são suplementares, ou seja, igual a 180 graus. O encontro das mediatrizes de lados opostos nos determina o centro da circunferência que circunscreve esse polígono. Um polígono que não atenda a essas características, ele não vai ser inscritível em uma circunferência. Os quadriláteros circunscritíveis são aqueles que estão circunscritos a uma circunferência, aonde pontos da circunferência são tangentes a um ponto pertencente aos seus lados. Um quadrilátero é circunscritível quando a soma dos seus lados opostos for igual à soma dos outros dois lados. A soma do lado A mais C seria igual à soma do lado B mais D. O encontro das bissetrizes de dois ângulos consecutivos vai determinar o centro dessa circunferência. Para exemplificar como seriam esses problemas matemáticos resolvidos pelas construções geométricas, vamos fazer um exercício. Foi dada uma característica, que é um triângulo ter todos os seus lados de medidas iguais, e só foi fornecida como informação o tamanho da sua altura, que é 7 centímetros. Alguns exercícios da nossa apostila constam de um roteiro. Reforço que esse roteiro é auxílio, você deve sempre fazer o roteiro, tentando encontrar as relações geométricas do que você está fazendo. Traçar uma semirreta AX na horizontal, no ponto A. Traçamos um raio de medida qualquer, que intercepta a semirreta AX no ponto P. Centro em P, o mesmo raio, que vai ser secante ao arco no ponto Q. Unindo o ponto A ao ponto Q,
nada mais fizemos do que traçar, com o auxílio do compasso, um ângulo de 60 graus. Por se tratar de um triângulo equilátero, todos os ângulos internos do meu triângulo serão de 60 graus. Esse mesmo processo eu poderia ter feito com o transferidor. Encontrar um ponto R simétrico a A pelo ponto Q. Nada mais determinamos do que uma perpendicular sobre a semirreta AX que passa pelo ponto P. Sobre essa perpendicular, vamos marcar a altura que foi dada de 7 centímetros, determinando o ponto S. Traçando uma paralela à semirreta AX que passa por S, garantimos que a altura do nosso triângulo equilátero será de 7 centímetros. Transportando a medida AB para a reta X, temos então como traçar o triângulo equilátero ABC. Foi destacada em uma cor de vermelho, pois se trata da resposta do problema. Resolva a nossa apostila de exercícios. Obrigada e até a próxima!